estudo da palavra. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Já temos? Vamos ler o versículo 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina de batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e dos juízos eternos. E isto faremos se Deus o permitir. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Pai, pedimos a tua presença aqui. Principalmente, Senhor, nesta hora que nós estamos a estudar a tua palavra, o Senhor venha tocar nos corações da iluminação, Senhor, por amor ao teu nome. Meu Deus, faça com que a tua palavra caia em boa terra e dê frutos, e frutos que permanecem para a vida eterna na vida de cada um de nós. É nesses termos que nós oramos e nós abençoamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ao longo desses dias, nós temos vindo a estudar, falando das doutrinas. Doutrina de Cristo. E nós batismos, que nós acabamos de falar na vez passada, e o quarto, imposição das mãos, quinto, ressurreição dos mortos, e o sexto, juízo eterno. E entre todas essas doutrinas, se nós formos analisar essas doutrinas, e de forma humana, uma das doutrinas que não poderia constar aqui é a doutrina da imposição de mão. Porque, na verdade, todo mundo vai dizer, isso não faz parte. Analisando bem, nós vamos dizer que essa doutrina da imposição de mão não faz parte dos rudimentos da doutrina de Cristo. Mas o escritor aos Hebreus, ele inclui isso como um dos fundamentos, como uma das doutrinas de base, como alicerces para a edificação da vida cristã. Então, o que da mesma maneira que as pessoas aprenderam sobre o arrependimento, sobre a fé, sobre os batismos, é a mesma maneira também que as pessoas devem entender a imposição de mão. Realmente, se vamos em muitos lugares, nas igrejas, nós vamos ver muita gente impõe as mãos a outros. Pastores estão a orar, estão a pôr as mãos. Muitos cristãos também estão a orar, estão a pôr as mãos. Eu até já vi muitos cristãos fogem. Não querem que ele mete as mãos. Mas isso aqui é uma doutrina básica. Não é uma doutrina fechada só a uma elite da vida cristã. Não é uma doutrina só reservada a pastores, evangelistas, reverendos, doutores, apóstolos ou profetas. Mas é uma doutrina para todos os crentes. Devem entender e também devem praticar. O problema hoje, você não vai encontrar nenhum lugar em que as pessoas vão te ensinar o que é imposição de mão. Mas isso consta na doutrina
fundamental, rudimentos da doutrina de Cristo. O que é a imposição de mão? A imposição de mão é o ato pelo qual um servo de Deus coloca suas mãos numa das partes do corpo de uma outra pessoa com o intuito de abençoar, curar, profetizar ou profetizar bênção para a vida daquela pessoa. E sempre existirá um princípio que se deve observar quando se quer praticar a imposição de mão. Há um princípio fundamental. Sempre tem que haver alguém superior e alguém inferior. Alguém que é superior, ele que coloca as mãos a uma outra pessoa que é inferior. Vamos ler no livro de Hebreus 7, versículo 6 a 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, realmente vimos que o menor, ele é abençoado por aquele que é maior. Isso quer dizer, nós podemos estar aqui, mas sempre há alguém que é maior e o outro é menor. O maior é ele que abençoa o menor. Isso é sempre assim. E se nós, para melhor entendermos, nós vamos ver também, mesmo não falar na religião, e tu vai ver que, naturalmente, a tendência que nós temos, qualquer pessoa tem tendência de pôr as mãos no outro, mesmo com conhecimento ou sem conhecimento. Imagine só alguém tem problema, está a chorar. A primeira coisa que nós fizemos é o quê? É chegar e pôr a mão para consolar. Isso é uma tendência natural. E quando alguém, por exemplo, se machuca, está sentindo dor ou tem febre, a primeira coisa que nós fizemos é passar a mão sobre ele para ver, epa, tem febre. Ou também se a pessoa está sofrendo grandes dores por causa da febre, a tendência é pegar a pessoa e começar a passar a mão. A mão passamos por cima, é tipo, estamos a consolar. Isso é uma tendência natural. Mãe, o filho, mãe, eu tenho dor de cabeça. E quando o filho começa a chorar muito, a mãe vai que pega a mão, passa pela cabeça para consolar o filho. E esta prática de imposição de mão não vem de hoje. É já antigo. Até mesmo as nações não cristãs, povo não cristão, eles fazem isso. Eles colocam as mãos para abençoar. Agora, nós estaremos a ver algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento que nos mostra que mesmo no Antigo Testamento as pessoas colocavam, impunham as mãos para abençoar, para curar, para consagrar. No Antigo Testamento, vamos ler no livro de Gênesis,
48, 14. Gênesis 48, 14. É uma tendência antiga. Hoje em dia as pessoas praticam muito mal a imposição de mão, mas nós vamos estudar todos esses fenômenos para que, na verdade, o crente saiba realmente usar aquilo que Deus já nos deu. Porque você que está ali, depois de aprender, não vai ter mais dúvida, não vai ter mais constrangimentos de orar na tua casa, na tua família, ou alguém que pede auxílio a você, você orar e pôr as mãos. Nós vamos explicar quais, de onde que nós podemos pôr as mãos e quando que nós não podemos. Porque tudo tem as suas limitações. Agora vamos ler Gênesis 48, 14. Olha, vamos ler do versículo 11. E Israel diz a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seu joelho e inclinou-se à terra diante da sua face. A Bíblia está falando que José trouxe os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Jacob já era velho. E ele queria abençoar os filhos de José. Então ele manda a José para trazer os filhos para ele abençoar. Irmão, e há uma coisa que muito nós, hoje em dia, as pessoas não aplicam. Mas anteriormente, as pessoas tinham aquela sensibilidade das bênçãos de Deus. Eles gostavam de abençoar os seus filhos. E muitas vezes você também tem que ter esse costume. Uma vez, fala boas coisas no teu filho. E abençoa ele, põe as mãos e ore. Tu tens que fazer isso, porque você vai transmitir a bênção do Pai para os teus filhos. Nós depois vamos orar, vamos ver isso. Agora, versículo 12. Na 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a eles. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Agora, veja só o que aconteceu. Jacob já era velho. Ele chama os 2 filhos de José para abençoar, Manassés e Efraim. E quando ele trouxe os filhos, Manassés era primogênito. Então o pai fez o quê? Na concepção antiga, o pai, como que ele quer abençoar os 2, o avô queria abençoar os netos, a tendência primária é colocar o primogênito, o primeiro filho, ao lado direito, e o filho menor ao lado esquerdo. Porque Manassés era primogênito, Efraim era o segundo filho, e ele queria abençoá-los. Agora, sabe o que aconteceu? O pai, que era José, sabia que a mão direita deve ser para o filho maior, e a mão esquerda deve ser para o filho menor. E ele trouxe a eles perante o pai. Agora, o pai, para abençoar, o que ele fez? Manassés estava aqui de joelho, imagine só. Manassés aqui de joelho e Efraim aqui de joelho. E ele quer abençoá-los.
À esquerda estava o menor. À direita estava o primogênito, que é Manassés. O pai, para abençoar, ele cruzou as mãos. Ele cruza as mãos assim. A mão direita ele coloca no filho menor. E a mão esquerda ele coloca no filho maior. E ele começou a abençoar os filhos assim. E José, no versículo 15, abençoa a Jesus e diz: ó Deus, em cuja presença andaram meu pai Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoa esses rapazes e sejam chamados neles o meu nome e o nome dos meu pai Abraão e Isaque. Multiplica-se como peixe em multidão no meio da terra. Agora, versículo a seguir, 17. Os irmãos estão a acompanhar? Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mão aos seus olhos e tomou a mão do seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu, o seu filho meu, eu o sei, também ele será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele. Isso, a sua semente será uma multidão de nação. Agora, aqui há um problema maior. Quando ele cruza as mãos, nós aqui podemos aprender como é que se faz imposição de mão. Primeiro, o que podemos aprender aqui? São as mãos. A mão esquerda e a mão direita. A mão direita é para dar o quê? Bênção maior. Entende isso bem? O que nós podemos aprender aqui, alguém que toca na mão esquerda é uma bênção menor. E a mão direita é para uma bênção maior. O que nós podemos aprender aqui. E a segunda lição que nós vamos aprender é que ele não só colocou as mãos, mas ele também orou, ele falou. Isso quer dizer, a imposição de mão não pode ser feito só por fazer. Alguém chegou, pôs as mãos, acabou. Jacó, ele falou. Ele diz o quê? No versículo 15. Olha, ele pôs as mãos e depois disse. Ele disse, a Bíblia está dizendo que ele disse. Ele disse o quê? Oh Deus, isso quer dizer, ele pôs as mãos e começa a falar com quem? A Deus. Ele diz, oh Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Ele recorda a Deus que me sustentou desde que nasci e até agora. E ele fala também do anjo que me livrou de todo o mal. E ele diz, abençoe a esses rapazes. Isso quer dizer, no momento que ele colocou as mãos, ele estava transferindo a bênção que saía da sua palavra. A palavra que ele estava falando, estava transferindo uma bênção. Ele não pôs suas mãos, mas ele disse. E ele falando, pôs as mãos. Isso quer dizer, ele estava falando a Deus. E através de Deus, ele transfere essas bênçãos através das suas mãos. Porque é com a mão que nós recebemos e com a mão também nós damos. Você, para oferecer alguma coisa, tu tens que oferecer, tu tens que dar através das tuas mãos. Então, a imposição de mão, nós estamos a transferir. Ele aqui estava a transferir. Não é dinheiro. Ele estava a transferir uma bênção. E essa bênção que ele transferiu é esta.
ele fala ao Deus, ele identifica quem vai abençoar a esses filhos. Ele diz, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até a este dia. Primeira coisa que ele fez, ele identifica quem é Deus que ele serve. Porque há muita gente, irmãos, ele pode orar a favor de você, mas ele serve a um outro Deus. Ele está a pôr as mãos, mas ele está a pôr as mãos em nome de um outro Deus. Mas aqui, Jacó, ele identifica quem é o Deus que ele serve. Ele diz, Deus que andaram meus pais, Abraão e Isaac. Primeiro ele identifica. Depois, como que ele teve uma experiência com o anjo, ele se refere também ao anjo que ele livrou. Porque ele sabia, se a minha vida está aqui, está assim até hoje, porque Deus mandou um anjo para me livrar. E ele fala desse anjo, ele faça lembrar da experiência que ele teve com o anjo, que ele livrou de todo mal. Agora ele agora transfere a bênção. Ele diz o quê? Abençoa estes rapazes. Sejam chamados dele o meu nome. E o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. Agora, ele continua, ele diz, e multipliquem-se. Isso quer dizer, está dizendo, a geração dele deve ser muitos. Efraim e Manassés devem ser muitos. Diz que multiplica-se. Come peixe em multidão no meio da terra. Ele transfere essa bênção. Agora, há um incidente aqui. Quando José viu que as mãos do pai estavam cruzadas, a mão direita estava sobre a cabeça do Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, ele pega na mão do pai, ele faz vira-volta. Ele diz que meu pai, não é assim que estás a fazer. E o pai diz a ele que eu sei o que estou a fazer. Eu estou a pôr as mãos, minha mão direita sobre Efraim e a minha mão esquerda sobre Manassés. Eu sei o que estou a fazer. Eu estou abençoando os dois. Mas só que o menor, ele vai ter maior bênção. Ele vai ser maior do que... Ele vai ser um povo maior, grande, mais do que o seu irmão. Então aqui nós acabamos de ver quais são, como é que no Antigo Testamento a imposição de mão existia. Claro que sim, existia. E nós podemos ver a imposição de mão não só nessa esfera, mas também podemos ler um acontecimento entre, vamos ler o número 27, (18, 20). Quem encontra, leia. E põe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Põe-lhe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Amém. Olha só, Moisés já estava velho. Deus havia dito a Moisés que você não vai entrar na terra prometida, porque você havia pecado contra mim. Então Moisés ora ao Senhor e diz: meu Deus, levanta alguém entre todo esse povo
que pode dirigir o teu povo para entrar em Canaã. Agora, Deus aqui, ele fala com Moisés. Ele diz a Moisés o quê? Chama a Josué. Põe a ele as tuas mãos. E é assim que Moisés fez. Chamou a Josué, pôs a ele as suas mãos. E não é um simples ritual. Não é uma coisa simples, mas uma coisa real que sucedeu onde Deus próprio pediu. Toma para ti, Josué, filho de Nun. Primeiro, ele encontra Josué. Josué era quê? Era um homem que tinha um espírito. E ele diz que põe as suas mãos sobre ele e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote. Duas coisas. Chama a Josué, põe-lhe as tuas mãos. Isso quer dizer, transfere a ele o ministério que está em você. Moisés ia morrer. Deveria arranjar uma outra pessoa que poderia guiar esse povo para a terra prometida. E ele diz, separa, chama Josué. Josué não poderia só ir sozinho, não. Deveria de pôr as mãos. Moisés deveria pôr as mãos. Isso quer dizer, Moisés deveria transferir o que estava nele e pôr a ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação. Todo mundo com e vai obedecer a ele. Porque sem as tuas mãos, Josué não vai ser obedecido. Ele não vai ter glória. Coloca a tua glória. Como é que ele vai colocar a sua glória? Por as suas mãos. Agora, no versículo 22, vamos continuar a ler. E 23. E fez Moisés como o Senhor ordenou. Porque tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Olha, estava aí o sacerdote Eleazar e toda a congregação estava aí. E a Bíblia continua. Ele pôs as suas mãos e deu-lhe mandamento, como o Senhor ordenara. Agora, Josué, Moisés colocou as mãos sobre ele. Agora vamos ver o resultado de ter sido colocado as mãos. Vamos ler no livro de Deuteronômio 34, 9. Já temos? Josué 34, 9. Eu vou ler. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Irmão, o propósito que ele colocaram as mãos se cumpriu. E a Bíblia diz que Josué, ele estava cheio do espírito da sabedoria. E a Bíblia explica por que Josué estava cheio do espírito da sabedoria. Porque Moisés, servo de Deus, pôs as suas mãos sobre ele. E muita gente, irmãos, já lhes puseram as mãos há muito tempo. Eles não se movem. Já oraram por ele por imposição de mão. Mas a vida não tem mudança. Ele continua a ser o mesmo crente. Não mudou nada. Mas há outros, realmente,
puseram as mãos sobre eles, não são mais as mesmas pessoas. Eles cresceram espiritualmente, ficaram cheios do poder, eles pregam a palavra, e eles estão cheios de sabedoria, têm vontade de orar, e a outros não. Não aconteceu nada. Nós, na próxima semana, nós estaremos a falar, quando já te meter as mãos, como é que você deve efetivar a bênção que você recebeu. Porque a vontade de Deus é que as bênçãos espirituais não ficam só nas mãos dos pastores, nas mãos dos evangelistas, nas mãos de presbíteros, mas Ele quer também que essa mesma bênção chegue ao corpo de Cristo. Que cada um possa usufruir as bênçãos espirituais. Deus quer isso. O que está em mim, passa também em você. O que está em você, passa também no outro. Então, se nós formos assim, o diabo não vai ter lugar. O diabo não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porque ele vai encontrar homens cheios do Espírito. Puseram-lhe as mãos, ele se fortaleceu no Espírito. Porque há muita gente, irmãos, se ele puser as mãos, ele não vai ao lado nenhum. Nós estaremos falando na próxima semana, eu já disse. Aconteceu com Timóteo. O apóstolo Paulo escreve a ele. Nós na próxima semana vamos falar. Ele diz, desperta o dom que está em você, que te foi dado pela colocação das minhas mãos. O apóstolo Paulo reconheceu que ele pôs um dia as mãos na vida de Timóteo, mas o Timóteo não estava a andar. Timóteo não estava a crescer conforme ele queria. E ele disse, desperta, porque estava já nele. Ele pôs as mãos, ele sabia aquilo que ele transferiu na vida de Timóteo. Mas Timóteo não progredia. Ele diz, olha, está faltando alguma coisa, Timóteo. Ele escreveu a carta no 1 Coríntios, por 2 vezes. Ele disse, desperta o dom que está em você. E muita gente também, irmãos, ele tem dom. Um dia puseram as mãos sobre a sua vida, mas ele tem esse dom e ele não está despertado. E você tem que despertar o que Deus deu a você. Irmão, não pensa de brincadeira ou coisa leve a imposição de mão. É uma transferência que as pessoas fazem para a vida de alguém. Quem que for, você precisa de receber alguma coisa na vida de alguém. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, desperta, porque ele estava alheio. Ele não estava a despertar o dom que estava nele. No livro de Romanos 1, 11. Livro de Romanos 11. Romanos 1, 11. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, e ele diz, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Olha, o apóstolo Paulo, ele queria ir ao Roma. Ele diz, eu quero ir onde vocês estão. E qual era a missão? Eu quero ir onde vocês estão para vos comunicar alguns dons espirituais. Ele estava preocupado. A igreja estava murcha, a igreja estava fraca. E precisava ele ir comunicar. Isso quer dizer, ele já tinha, irmão, quando a pessoa coloca, e não coloca suas mãos, só por colocar. Quem coloca a mão deve ter aquilo que vai dar. E você deve saber por que estás a colocar as mãos. E estás a colocar as mãos, o que você vai transferir na vida daquela outra pessoa. Primeiro, irmãos, nós falamos, o maior tem que ele abençoa que é o menor. Este é um princípio básico. Sempre alguém que coloca as mãos, ele deve ser maior espiritualmente. Você não vai chamar uma pessoa desviada para colocar as mãos sobre você. Uma pessoa que você vê que
ele não tem superioridade espiritual em você, vai pôr as mãos sobre você. Não. Sempre tem que ser o maior a colocar as mãos naquele que é menor. E este é um princípio. Segundo, aquela pessoa que vai pôr as mãos, ele deve saber o que ele tem. Eu estou a pôr as mãos e eu tenho que estar ciente o que eu estou a fazer, porque Deus quer que nós lhe sirvamos racionalmente. Eu não vou pôr as mãos sem saber o que eu tenho e o que eu estou a fazer, o que eu quero transferir. Este é o grande erro, irmãos, das pessoas hoje querem pôr as mãos só para ver se as pessoas caem. Isto é um grande erro. A pessoa pode cair, porque a unção tem. Mas a pessoa que está a pôr as mãos deve saber o que você está a transferir. Por que estás a pôr as mãos? E qual é o resultado que você espera? Moisés pôs as mãos sobre Josué. E a Bíblia fala que Josué estava cheio de quê? Do espírito de sabedoria. Porque Moisés pôs as mãos sobre ele. E todo o povo obedeceu a Josué. Porque ele foi, lhe puseram as mãos. Agora, irmãos, nós vamos parar aqui. Próxima semana estaremos a continuar a falar sobre a imposição de mãos. Tem muitas coisas para falar. Próxima semana estaremos a falar. O nosso tempo já foi avante e vamos parar até aqui. Nesse pouco que nós abrimos, em pouco tempo, nós falamos. Se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, pode dar a pergunta. Em tudo quanto que nós falamos, você pode dar alguma pergunta, nós estaremos a responder. Alguém tem alguma dúvida? Paz do Senhor, pastor. Paz Paz do Senhor. Senhor, amados irmãos. O pastor há pouco tempo falou que, ou relatou a situação de Paulo em relação a Timóteo, que haviam sido transferidos os dons por meio da imposição de mão, mas Timóteo não despertava. A minha questão será que para ter essa atitude, ou digo, para ter essa atitude de despertar o dom, depende do tempo que passou, formulando melhor, se passou muito tempo e a pessoa não tomou essa atitude, a pessoa deve ser imposta de novo às mãos pela mesma situação ou apenas orar para que o dom desperte, mesmo que já se passou 10 anos, 8 anos? Tem dois lados. Pode-se repor novamente as mãos, mas se pôr já as mãos é porque a pessoa perdeu a fé. Agora, se você sabe que você recebeu, como é que as pessoas perdem os dons que estão nele? É porque não usa. Recebeu o dom e você não usa este dom. Claro que se aquele dom vai mesmo ficar assim. O que é o apóstolo Paulo? Quando diz que desperta, é alguma coisa que está dormindo. Alguma coisa que não está sendo. Como é que um dom dorme? É quando nós não estamos a usar aquele dom. E aqui temos muita gente, irmãos, muita gente que nós temos que tem dom, mas não usa. Uma das maneiras que nós podemos fazer com que o dom dorme é quando nós não usamos. Primeiro, uma das outras maneiras também, quando nós não confessamos esse dom. Nós temos que falar dando ação de graça a Deus, a dizer: Deus, obrigado, porque tu me deste o dom de cura, tu me deste o dom, palavra de sabedoria.
você tem que orar, você tem que agradecer a Deus por aquilo que Deus te deu. Se você começar a fazer isso, falar deste dom, você vai despertar ele. Vai despertar esse dom. E vamos ler. Eu estou a procurar essa passagem do apóstolo Paulo. Está no... Eu estou a procurar. Mas uma coisa, você pode despertar o dom que está em você. Se você sabe mesmo. Olha, vamos ler 2 Timóteo. Já tem? 2 Timóteo 1:6. 2 Timóteo 1:6. Posso ler? Essa passagem aqui é essa aqui, olha. Por este motivo te lembro. Olha, o apóstolo Paulo diz, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo está dizendo que desperta é acordar. E ele diz que ele faz lembrar que quando te pus as mãos, havia alguma coisa que aconteceu. Você recebeu dom. Desperta esse dom. Olha, ele escreveu. Olha, no 1 Coríntios também, a 1 Timóteo também 4:6. Vamos ler. 1 Timóteo 4:14. 1 Timóteo 4:14. Ele diz o quê? Diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Isso quer dizer, Timóteo, era um jovem que lhe pôs as mãos, Paulo, o presbítero também lhe pôs as mãos, e ele foi um jovem muito abençoado. Ele recebeu muitas transferências. Mas o apóstolo Paulo aqui chama a atenção, diz, olha, desperta o dom que está em você. Recebeu pelas mãos de presbítero e recebeu pelas mãos do apóstolo Paulo. Isso quer dizer que ele tinha muito depósito para despertar. E muitos crentes hoje têm depósito. Ele tem dom, mas ele precisa de despertar isso. Não pensa que quando as pessoas passam a pôr as mãos é brincadeira. Não, é alguma coisa que vai. E você deve receber pela fé. E muitas vezes, para despertar, temos que confessar: Senhor, obrigado, porque eu recebi este dom, está em mim. Você tem que confessar. Amém? E só para dizer, o que Deus dá é tangível. É tangível ou não tangível? A pessoa não sabe que receber dom ou não sabe. Tem uma evidência, vai falar em línguas. Então, tudo que é de Deus é tangível. Quando você vê alguém está dizendo, tem dúvida, receber ou não receber, porque não tem. Quando você tem, você sabe mesmo que tem. Se tem dom de cura, você tem mesmo. Se você tem dom de profecia, você tem mesmo. Porque quando abrir a boca, todo mundo vai ver que você profetiza. Amém? Mais uma pergunta? A paz do Senhor, igreja. Pastor, a minha questão é a seguinte. Sabendo que a Bíblia diz que o homem é que é a cabeça, né, do relacionamento. Não te ouvi bem. Sabendo que o homem é que é a cabeça do relacionamento entre homem e mulher, será que é possível uma mulher impor as mãos sobre o seu marido? Já aí você falou. Nós falamos é o inferior, o superior que deve pôr as mãos sobre o inferior. Agora, pode sim
por exemplo, no caso de enfermidades. Não sei se vocês estão entendendo, depois nós vamos estudar isso. No caso de enfermidade, a esposa pode pôr as mãos no marido. Porque a propósito de pôr as mãos, pode ser enfermidade, nós depois, próxima semana, vamos estudar. Pode ser consagração, pode ser para serviço, pode ser para abençoar. Agora, quando se trata de abençoar, sempre deve ser o maior que deve abençoar o menor. Pastor, eu tenho uma dúvida. Uma das vezes a minha filha esteve doente e foi uma vez que a igreja, ainda estávamos na Bereia, o culto se participou lá na Cidadela. A minha filha estava enferma, nós estávamos aí na igreja, eu esqueci que o culto estava na Cidadela. Mas chegando na porta da igreja estava fechado. Ela estava doente e eu disse, não, como estás com febre, também a igreja, o culto foi na Cidadela, vamos voltar em casa. Voltamos em casa, eu orei para ela, porque ela estava enferma mesmo. Ela depois apanhou sono. Assim que ela dormiu, quando acordou mais ou menos. E ela disse, mamãe, ora mais para mim. E eu tornei a orar para ela, mas nesta oração eu fiz a posição de mão. E quando ela depois acordou a segunda vez, ela foi brincando. Agora eu queria saber no pastor se esse é dom de cura ou não. Porque também na segunda vez, o meu filho estava com dor de dente muito forte mesmo. E eu fiz a posição de mão, orei por ele, e ele depois ficou curado. Aquela dor de dente até hoje desapareceu. Nós depois, próxima semana, vamos estudar sobre dons de cura. Mas a Bíblia diz, eis os sinais que seguirão aqueles que crerem. Em meu nome farão o quê? Em meu nome farão o quê? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso quer dizer, você não foi para além do que fazer aquilo que Deus já mandou. Só estavas a cumprir a palavra. E foi bem sucedido. Porque pôr as mãos para a cura, todo crente pode fazer isso. Isso é para todos os crentes. Amém? Porque a Bíblia diz que eis os sinais que seguirão seguirão os pastores, seguirão o presbítero, seguirão a quem? Você crê? Então os sinais vão seguir. Vai pôr as mãos sobre os enfermos e serão curados. E quando nós, por exemplo, o que deve acontecer? Quanto mais usamos o nosso dom, mais crescemos nele. Agora, por exemplo, você orou por 2 pessoas, talvez isso já prova que você deve estar trabalhar contigo naquela área, devia continuar a trabalhar. Agora, quando você para, tá mesmo, vai ficar o quê? O apóstolo Paulo vai escrever mais. Desperta o dom que está em... Porque já aconteceu, você viu que já aconteceu. Mas quando você ora por alguém, vê que aconteceu, milagre aconteceu, ora mais, vai. Eu não contei aqui a história de um pastor, Idaosa, nigeriano. Quando ele era jovem, o pastor dele pregou. E pregou que Jesus ressuscitou morto, tudo que Jesus fez nós podemos fazer. Depois do culto ele foi ter com o pastor dele, perguntou, pastor, o que você está pregando é mesmo verdade? O pastor disse que sim, está na Bíblia, eu posso ressuscitar mortos. O pastor disse que sim, e ele perguntou ao pastor, quantos mortos que você já ressuscitou? O pastor disse que eu não ressuscitei ainda, mas eu posso fazer, sim. Olha, ele saiu, pegou na bicicleta, começou a andar pela cidade, a procurar onde tem o óbito.
andou desde toda manhã, toda tarde, entra nos becos, deixa a bicicleta, onde tem o óbito, ele procurou. Só foi encontrar o primeiro morto às 16 horas. Lá por volta das 16 horas, chegou aí, olha, uma criança tinha acabado de falecer. Saíram do hospital, trouxeram o corpo em casa, e encontrou pessoas a falar, ele disse, olha, eu quero orar. Porque Jesus mesmo, o pastor disse que eu posso ressuscitar morto. E é por isso que estou aqui. Me deram um corpo. Ele orou, nada. Ele foi abrir a Bíblia. Vê como que Jesus ressuscitou o filho de Naí. Ele disse que não, vocês todos em casa saem. Deixa-me com pai e mãe só. Ficaram. E ele chamou o nome. Levanta-te. E morto ressuscitou. Quando ressuscitou, saiu de lá, foi mais procurar outro morto. Naquele mesmo dia ressuscitou 2 ou 3 mortos. Dia seguinte, tinha uma bicha em casa dele das pessoas. Doente, estava saindo dos hospitais para ir vir em casa dele para curar. E Deus deu graça, ele curou. E a partir daquele momento, ele é pastor já. Hoje ele tem uma das maiores igrejas da Nigéria. Então ele usou a fé dele. E quando você vê a coisa acaba de acontecer, não para. Vai ver mesmo também depois, quando você tem mesmo dom, o Espírito Santo vai mesmo arranjar casos. Se você acreditar mesmo que eu tenho, vai ver sua pessoa e vai vir. Mamãe fulana, ora só para mim, porque eu estou sentindo dor de cabeça. Ora! E quanto mais você vai orar, mais vai despertar o dom que está em você. Mais fé vai crescer. Amém? Graças a Deus. Fala com Deus. E eu quero que você ore num lado. Se você tem dom, fala desse dom. Senhor, uma vez eu usei isso. Aconteceu assim, eu orei por alguém, ficou curado. Senhor, eu quero despertar esse dom hoje, Senhor. E eu vou trabalhar nisso, Senhor. E comece a agradecer a Deus pelo dom que deu a você. Talvez você está 5 anos, 10 anos. Nunca usou mais o talento que Deus colocou em você. Então hoje você vai despertar orando. Fala. Você pode despertar nele sabendo. Você pode despertar nesse dom orando, confessando que você tem isso. Pode começar a dizer, Senhor, hoje vou sair. A partir de hoje vou sair, vou orar pelos enfermos, vão ficar curados. Ainda a pessoa tem câncer, diabetes, próstata, tensão alta, tensão baixa, trombose. Eu vou orar, eu vou ficar curado. Começa a orar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor. Quando você começar a falar de dom, quando você começa a falar daquilo que Deus colocou em você, esse dom vai se despertar. Você não vai ser mais a mesma pessoa. O Espírito Santo que vai trazer pessoa doente a você. Quando nós temos o dom, até pessoas vão telefonar a você, para você orar. Você vai ficar assustado. Não adianta dizer que é noite. É noite, é por isso que não posso. Não. Quando você tem alguma coisa de Deus, desperta ele. Talvez pessoas vão te telefonar 2 horas da manhã, de madrugada. Ore. Vem aqui porque preciso de você. Você deve se disponibilizar. E quando nós começamos a disponibilizar, o que de Deus está em nós, Deus vai acrescentar mais. Deus vai acrescentar mais. Deus vai abençoar mais. Desperta o dom que está em você. Desperta este dom. Desperta esse talento. Deus quer trabalhar contigo. Deus não quer que os seus filhos fiquem doentes. É por isso que Ele deu dons. Ele deu dons. Sim, Ele quer que você imponha as mãos sobre os enfermos e sejam curados. Esta é a vontade de Deus. Ele quer fazer transferência das bênçãos, quer fazer transferência de serviço, da consagração, das bênçãos, ele quer fazer transferência. Nesta noite, em nome de Jesus, cresça na fé. Cresça na fé. Desperta o dom que está em você. Esse evangelho precisa de ser sacudido pelo poder do Espírito de Deus. Eles vão saber, naquela casa tem uma irmã, tem o vizinho tal, tem talentos. Sim. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Fala desse dom.
Um dia o apóstolo Paulo perguntou. Ele chega em Efésio. E ele pergunta, recebeste vós o Espírito Santo quando credes? Hoje também estou a fazer a mesma pergunta. Recebeste alguns dons quando o Espírito Santo veio sobre você? Recebeste alguma coisa quando o Espírito Santo veio sobre você? Diga ali no fundo, o que você recebeu? Se você não sente nada, fala com Deus, Senhor, e eu não quero sair daqui vazio, Senhor. Eu quero receber de Ti alguma coisa, Senhor, nesta noite. Eu quero receber algum dom, algum talento. O que está em mim, eu quero usar, Senhor. Amém, amém, amém.